Você está na Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola é um oferecimento de fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Agora, os Donos da Bola, com o Craque Neto e Ricardo Capriotti. Vambora, vamos começando aqui os Donos da Bola, daqui a pouco todas as informações com o Vinícius, com o Rafa, com todo mundo. Não sei se vocês estão observando pelo YouTube aí, tô com a camisa aqui legal do Resenhas da Bola. Diga-se de passagem, a gente tem que fazer muito em relação a isso. Vamos falar muito do futebol paulista, do Brasil todo, depois de meio-dia e 30. Eu e o grande Ricardo Capriotti, que ontem no Instagram colocou uma foto assim: eu sou o cara. Grande Ricardo Capriotti, que é um monstro sagrado. Já estamos há 20 anos juntos, hein? 20 anos juntos. 20 anos juntos. Desde 2000, hein? É isso aí. Deixa eu explicar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É que rolou nas redes sociais aí uma brincadeira. De vez em quando pinta essas brincadeiras aí nas redes sociais, né? E a de ontem foi início de carreira e o momento atual da carreira. Então as pessoas colocavam uma foto ali do começo da carreira e uma foto atual. E aí eu coloquei uma foto minha do início da carreira de 32 anos atrás. Muito legal. 1988, quando eu trabalhava numa outra emissora, né? Fala emissora. Na Rádio Antena 1. Aquela foto era no estúdio da Rádio Antena 1. E naquela época eu trabalhava com jornalismo esportivo em Sorocaba. Eu cobri o São Bento, na Rádio Cacique de Sorocaba, que aliás está com a gente agora, ouvindo. Que diga-se de passagem, a Padaria Real já tinha nessa época? Já, super famosa, a coxinha super famosa lá. Tudo né? É famoso em Sorocaba. Tudo é famoso lá. Então, sensacional Sorocaba. E aí foi essa brincadeira aí, Que você legal. entrou lá, fez um comentário que me deixou extremamente feliz e eu não tive nem tempo de responder ainda. Não, né? mas o importante é que a gente continua trabalhando firme e forte, numa rádio forte como a Rádio Bandeirantes. Agradecer ao nosso querido José Luiz da Atena, deixando a gente na cara do gol, firme e forte. Depois tem Joel também, Joel da Atena. Depois tem a Matilde cozinhando. Depois tem o Júnior. Depois tem o Vicente. E depois não sei mais quem do Datena. Aliás, mandar um abração pro Joel. Hoje estreiei lá no Bora São Paulo com o Joel, com a Maiara, falando de Beijo futebol. pra Maiara. Foi muito legal, foi muito bacana. Eu tava lá pelo Skype, não é? É legal. Mandando as informações lá do esporte pro Bora São Paulo. O Joel, que daqui a pouquinho vai estar com a gente. O Datenão tá ouvindo a gente lá em casa, certamente. Vamos lá, vambora, Neto. Hoje é sexta-feira, né? Precisamos agilizar o processo aqui, ó. Vambora. Neto, manda no ângulo. A verdade é assim, no ângulo hoje é em relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras que com o Luxemburgo vem tendo eu não sei se a palavra certa é diferencial, mas eu acho que eles estão antecipando, falar a verdade. Eles anteciparam os treinamentos, anteciparam a visão dos médicos, anteciparam a visão de que forma que tinha que trabalhar, anteciparam as contratações, estão pagando. Eu não vi nenhuma rádio, ninguém na televisão, nenhum programa de televisão falar: o Palmeiras teve um problema financeiro porque os jogadores estão bravos, que não sei o quê. O Palmeiras me parece que foi o time mais blindado em relação à pandemia, em relação a esses 90 dias que vai dar agora dia 16 de junho, que por sinal hoje é o dia dos namorados, né? Um beijo para minha esposa Sandra e muito obrigado por me aguentar. Agora, a verdade, o Palmeiras está na volta do campeonato, e a gente esquece muito isso, tem Corinthians e Palmeiras. Eu não sei se vai ser num confinamento em relação a qualquer cidade, se os jogos vão vencer em São Paulo ou não. O Palmeiras pode arrebentar com o Corinthians em relação ao próprio Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras e o Grêmio, o Internacional, são as equipes que podem brigar com o Flamengo. Porque o Flamengo, em relação ao que não tinha do primeiro patrocinador da camisa, que foi embora, e aí o Flamengo veio com outro patrocinador, que é o Amazon, e aí veio a Lojas Americanas, e veio pra dentro. Imagina o Flamengo se vai nadar de braçada esse ano de novo ou não. Giro da Bola.
12:05, hora de trazer a equipe Bandeirantes de Esportes, os repórteres Bandeirantes de olho no seu time, no seu clube. Enquanto a bola não volta a rolar, a gente vai monitorando toda a situação desses clubes. Contratações, negociações, tudo o que está acontecendo você vai ficar sabendo agora, começando... Corinthians. Com o Corinthians, o João Paulo Capelanes já está conosco. Fala, Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Capriotti. Um abraço para você, para o Craque Neto, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Informações importantes do Timão, nada em relação à parte financeira, mas coisas positivas, até porque o Corinthians está totalmente pronto para retornar às suas atividades já a partir da semana que vem. E eu conversei há pouco com um dos médicos do Corinthians, o Dr. Ivan Grava, que falou coisas importantes, Capriotti. Ele vai falar a partir de agora sobre novas medidas implantadas justamente pensando no conforto e que não haja aglomeração no dia a dia do CT com os jogadores e os funcionários. Então ele vai falar algumas medidas aqui e aí depois, quando voltar, a gente consegue debater um pouquinho mais sobre essa situação. Dr. Ivan Grava, exclusivo aqui na Rádio Bandeirantes. No período inicial, vão ser fechados os vestiários, o atleta e todo mundo da comissão não terá acesso à parte interna do CT, o atleta vai chegar trocado com o seu próprio carro, vai deixar todos os seus pertences no carro, já vai estar separado com o nome de cada atleta, o seu pré-treino. Durante o treino, nós vamos fazer um esquema de segurança para dar água, isotônico para os atletas. Ao final do treino, o atleta vai sair do campo, caminhar direto para o carro dele, pegando pós-treino, o lanche, tudo. E o atleta ele vai parar o carro dele, ir para o campo determinado onde ele vai treinar e voltar para o carro dele sem contato com ninguém, contato próximo, mantendo sempre o distanciamento social. O que nós vimos que foi feito lá fora, que nós não concordamos, é o fato de concentrar todos os atletas desde um primeiro momento. Esse foi o principal fato que nós vimos e no nosso protocolo nós não colocamos isso. Outras coisas boas que a gente viu foi com relação aos testes em alguns lugares que foram feitos, o método de ir e vir, onde o atleta, os funcionários, eles vão para o CT com a sua roupa já levada de casa, faz o treinamento, termina o treinamento, ele já se dirige para sua própria casa, tendo todas as orientações de higiene, orientações de usar máscaras, as orientações básicas, né, para evitar o contato do vírus. Então é isso, Capriotti, Craque Neto, até para a gente passar a informação 100%, né? Foi um longo bate-papo que eu tive com o médico do Corinthians, o Dr. Ivan Grava, e ele deixa o seguinte, claro, o vestiário estará fechado e os jogadores terão essa recomendação para já chegarem com a roupa para treinar, para que não haja aquele troca-troca, aquela coisa toda, e aí a tendência é que na segunda ou na terça-feira todos façam os testes e aí em cerca de 2, 3 dias no máximo sai o resultado. Se todo mundo tiver ok, os jogadores já, quem sabe, no final da semana que vem, retornam às atividades com bola. Capriotti. O João Paulo deveria prestar atenção nas palavras, às vezes, para não deixar a gente meio constrangido, mas tudo bem. Em relação a tudo isso, talvez nós pudéssemos fazer isso no cotidiano, né? Se as pessoas, se os infectologistas, se os médicos, se o Dória, se o Bruno Covas, se o presidente da República, se as pessoas que comandaram tudo isso, vai dar 90 dias, o esporte talvez esteja mostrando isso, até pela condição financeira, para você ter um centro de treinamento maravilhoso, tá certinho. Eu, por exemplo, quando eu cheguei em casa, você tem que tirar a roupa, pum, vai, toma banho, certo? E deixa já a roupa para lavar. E tá certo, já vim trocado, né? Isso é muito importante. Então, se já... Minha mulher foi no shopping que ela vai no Morumbi Tower fazer compra, no supermercado. Então, ela demorou 3 horas pra fazer compra. Eu falei, mas você vai fazer... Vocês não têm ideia o que tinha de gente. Eu não fui, mas ela me mostrou. Vocês não têm ideia. Então, qual que é a minha cabeça? Falei, pera, se o jogador vai chegar, vai se trocar de roupa, pô, os caras são tudo são atletas, papá. Então o futebol tem que voltar o mais rápido possível, gente. 12:09. Sabe quem tá ouvindo a gente, Quem? Neto? Quem? Lá em Orlando, onde você adora. Ticone. Esteban Ticone.
Esteban Ticone, que por sinal ele é o dono do Mickey. É o dono do Mickey. É o dono do Mickey todo. É isso aí, um abração pro Ticone que tá lá com a gente, que é sempre o nosso companheiro, tá sempre de olho nas notícias lá nos Estados Unidos conosco também. Vamos conversar com a Thaís e com você pra gente pegar o Ticone, pra ele dar as informações de Orlando pra nós, todo futebol europeu. Ticone, vamos conversar depois. 12:10, hora Palmeiras. Do Palmeiras, hora do Vinícius Bueno, já está aqui para atualizar as informações do Verdão. Fala, Vini, boa tarde. Tudo bem, Capriotti? Boa tarde para você, pro Craque Neto e para todos que nos acompanham. E com esse retorno cada vez mais iminente, né, da volta do futebol paulista, o Palmeiras já tem definido todos os detalhes da testagem dos seus atletas e funcionários. A gente até tentou uma entrevista com o responsável por esse procedimento, que é o Pedro Pontinho, um dos médicos do Núcleo de Saúde e Performance, mas a informação que a gente conseguiu apurar é que, assim, o Palmeiras está tentando não jogar pra galera e não forçar a barra pra dizer, olha, a gente já tá tudo pronto, já tá tudo legal. Dá essa impressão de que você tá querendo atravessar o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Então o Palmeiras não vai se manifestar oficialmente sobre isso. Só que a gente conseguiu apurar... porque é o time mais próximo pra ganhar o título, né? Daquilo que você pensar do Santo André, que fez a melhor campanha. Sim, mas o Palmeiras fez um trabalho, como você bem elogiou no começo, muito interessante nesse momento de pandemia. Foi Primeiro, muito inteligente. Comprou centenas de testes. Isso. E esses testes estão armazenados numa parceria que o Palmeiras fez com o Hospital Sírio-Libanês. E a informação é exatamente essa. A Federação Paulista de Futebol vai fazer os seus protocolos de testagem? Sim, mas o Palmeiras, algumas semanas, antecipou. Já tem centenas de testes comprados que estão armazenados no Hospital Sírio-Libanês para fazer essa testagem na academia de futebol, assim, claro, que esse retorno for liberado. Na verdade o Luxemburgo, ele passa de ser treinador e ele gerencia mesmo, né? O Luxemburgo, se você perguntar para 10 jogadores, os 9 jogadores, tanto aqueles que não jogaram e até os ex-jogadores, você perguntar para um Zico, perguntar para um Gerson, eles vão colocar o Luxemburgo entre os melhores. Muricy Ramalho, tudo isso. Mas ele teve entendimento de uma forma bem... que é dele, né? O Luxemburgo, ele se especializou mesmo em antecipar as coisas importantes para que ele possa ser campeão. Se você ter o entendimento que dos últimos 45 anos o Palmeiras ganhou 4 títulos, os 4 títulos foram com ele e o 5º pode ser com ele. E se voltar o Campeonato Paulista, e a gente tem a certeza quase que absoluta que vai voltar, o Corinthians está para cair. Mais perde cair do que classificar, porque o Guarani está com 5 pontos na frente. O Santo André desfez do time todo. O Santos tá mal. O único time que vai brigar com o Palmeiras é o São Paulo. Você acha que ele tá bem ou não? Você acha que ele não tá bem servido das pessoas? Essa é a diferença do Palmeiras para os outros. Financeiramente, o estádio, a Crefisa, a Puma, que é agora. Se você entender que a própria presidente da Crefisa vai querer ser presidente e vai ser a presidenta ou presidente, na nomenclatura você pode usar os dois, do Palmeiras, é ela que vai brigar, a não ser que o Paulo Nobre venha brigar com ela para ser também presidente de novo. Se a briga for entre Paulo Nobre e Leila Pereira, a Leila leva. O Paulo Nobre é o único que incomodaria. Isso, hoje é o único. Mas não leva. Aí você imagina só o Palmeiras. O que o Palmeiras vem fazendo em relação a isso? Vamos lá. Qual que é o clube que o estádio mais shows do mundo? É o Allianz Parque. A valorização do Palmeiras, quanto custa a camisa do Palmeiras? Aí você pega, você antecipa tudo isso que o Vinícius falou. Aí você mandou um monte de jogador embora. Você tem um time relativamente muito bom. Precisa de um zagueiro de outro. Acho que o Miranda, não sei não, você não vem pro Palmeiras. Então, os outros clubes têm que entender isso. Quem que era o time que fazia tudo isso? Qual que era o clube que fazia tudo isso? Antecipadamente para nós, quando você trabalhava em Sorocaba, quando eu jogava no Guarani, quando você estava em Pós de Caldas, era o São Paulo, irmão. Aonde o São Paulo ficou? Era o São Paulo mesmo. Só tem um detalhe em relação ao Paulo Nobre. Ele pediu afastamento do conselho, ele nem é conselheiro mais do Palmeiras, pode, né? Teria que haver um movimento aí para ele poder voltar a ser candidato. Passa vergonha. Nem sei se ele quer ser candidato, né? Nem sei se ele quer ser candidato. Ele se afastou completamente do Palmeiras, o Paulo Nobre, né? Sim. Nas últimas semanas, no início do ano, melhor dizendo, né, nos últimos meses, já houve uma reunião da oposição de aliados do Paulo Nobre para tentar convencê-lo a voltar. Porque eles se enfraqueceram. Por quê? Porque o grande Beluso,
que se o Palmeiras tem um estádio, se deve a ele e a todo mundo que estava junto com ele. Aí o Mustafa já brigou por causa do que aconteceu em relação aos ingressos. Né, que foi julgado, está na segunda instância, certo? E aí a Leila já não é mais Mustafa. O Mustafa é o único que fica na oposição. E ele é muito fraco de oposição. A Leila nada de braçada. Qual que é a oposição? Tentar trazer o Paulo Nobre para tentar tirar a Leila, que foi ele que levou. Olha como é que é a política, né? Política de clube é um negócio completamente maluco, né? E o cara que é seu parceiro hoje, amanhã tá pisando no seu pescoço. Como na política partidária também. Também. Mas o Paulo Nobre se afastou do Palmeiras muito por conta de traição, que ele disse ter sido traído. Né? Ele disse ter sido traído, por isso que ele se afastou Capri, e foi embora. No último dia do Paulo Nobre como presidente, ele meteu uma canetada que a Leila não poderia ser conselheira. O que aconteceu? Ela foi a conselheira com mais votos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E ela se transformou na pessoa mais importante politicamente no Palmeiras. E se o Palmeiras tem uma Crefisa, se o Palmeiras tem uma Leila, ela tem que. E se ela for a presidente ou o presidente do Palmeiras, o Palmeiras ganha demais com isso. 12:16, hora Santos. Do Santos, hora do peixe. Tá aqui o Gustavo Soler com as informações do Santos nesta sexta-feira. Fala, Soler, boa tarde. Tudo bom, Capriotti, Neto? Boa tarde a vocês e todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. E o Conselho Fiscal do Santos pediu ao Conselho Deliberativo que as contas de 2019 também sejam rejeitadas, assim como as de 2018. Segundo o órgão, a diretoria cometeu equívocos na negociação envolvendo o atacante Bruno Henrique com o Flamengo, já que pagou agentes por comissões e não estava incluso isso no contrato do Bruno Henrique quando ele foi negociado com o Flamengo. Além disso, o Conselho Fiscal também alega que o cartão corporativo do Santos foi usado para pagar contas pessoais equivalentes a 28 milhões e 700 mil reais. O Conselho Deliberativo, que no próximo dia 16 vai julgar as contas de 2018 e agora também definir a data de quando será o julgamento das contas de 2019 para conferir se realmente o presidente José Carlos Pérez e sua diretoria também cometeram erros fiscais no ano de 2019. E o Santos divulgou seu balanço trimestral com superávit de 16 milhões em venda de jogadores. Mas o Santos terminou o primeiro trimestre de 2020 com uma dívida de 19 milhões e 800 mil reais, já que gastou mais do que conseguiu vender jogadores. Capri? E aí, Neto? Aí a gente a velha história de sempre, gasta mais do que arrecada, né? Não, mas isso vem de antes de Cristo, né? Não só os clubes, mas como o próprio país, né? Eu não estou aqui para ficar falando de economia, né? Não estou aqui para falar de política e não vou falar. Eu tenho a visão que os dirigentes eles se apropriaram de uma maneira tão feia dos clubes e que ninguém se responsabiliza por R$1. Quando você tem 170 milhões de um menino, né, que veio de Osasco, que uma cidade incrivelmente maravilhosa, que vivia lá durante 2 anos, né? Aí ele dá 170 milhões para você com 18 anos e que você não gastou 1 milhão com ele, vai. Ele deu um lucro de 169 milhões e que esse dinheiro não foi usado para pagar dívidas de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Pô, como é que eu posso confiar em dirigente de futebol? Problema, né? É um problema sério. Mas isso é desde sempre também, isso, né? Desde que o futebol chegou aqui com o Charles Miller ao Brasil, que os clubes fazem isso. Bom, eu vou gastar aqui e depois o próximo que se vira. E aí a bola vai... Né? E aí o que acontece? Aí, de repente, quando o negócio explode de uma maneira que não tem mais como sair, eles vão no governo. Isso, aí você tem que contratar gente que já foi deputado para fazer lobby lá no governo, para vamos fazer aqui um acordo, um ajuste. Ele vira conselheiro, ele vira vitalício, ele vira um monte de coisa. Exato. Então o futebol é dessa maneira aqui no Brasil, porque desde sempre deram um jeitinho de consertar os problemas dos dirigentes. Vou dar um exemplo, vai. A gente vários exemplos, né? Mas vamos falar aqui do Santos. O Santos foi um time que arrecadou nos últimos 10 anos, gente. Você que é santista, você que está na Baixada, obrigado pela audiência de vocês. 1 bilhão só de venda de jogadores. Aí vocês não colocam
renda, venda de camisas, o torcedor, a televisão. 1 bilhão em 10 anos. 1 bilhão em 10 anos. E o Santos não tem dinheiro para pagar 200 mil do menino lá, 300 mil do outro, e fica devendo. E aí eu não sei. A verdade eu não sei. O Corinthians, acho que o Pedrinho foi vendido por 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de euros. Porque todo o dinheiro do Pedrinho é para pagar tudo. E não vai pagar 1%. Não, 1% não. 0,1% do que o Corinthians deve. Sim. Desculpa. 12:20. Nós vamos agora no giro de manchetes dos donos da bola. 12:20. Eu tô só esperando aqui o Rafael Bellatini me dar o sinal de ok, porque tem alguém chegando aqui conosco. E ele já vai me informar quem é aqui. Quem que é? O ministro, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, está conosco aqui para falarmos desse protocolo, não é? O protocolo que foi entregue à Prefeitura de São Paulo sobre a volta dos treinos dos clubes paulistanos. Secretário Edson Aparecido, como vai? Boa tarde. Boa tarde, um prazer enorme falar com todos vocês. Muito obrigado. Bom, ontem o prefeito Bruno Covas recebeu esse protocolo que foi criado pela Federação Paulista de Futebol, pelo Comitê Médico da Federação Paulista. O que é que o senhor pode dizer, secretário? É boa a chance dos clubes receberem o sinal verde para voltarem aos treinos aqui em São Paulo? Bom, ontem estiveram com o prefeito Bruno Covas, com o secretário da Casa Civil, o doutor Orlando, e comigo, o presidente da Federação, doutor Reinaldo, mais os presidentes do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, né? Apresentando exatamente uma proposta, um protocolo para a retomada dos treinos do futebol aqui na cidade de São Paulo e depois, posteriormente, numa outra fase, o retorno dos jogos. A nossa equipe de divisão sanitária do município já está analisando, a pedido do prefeito, o protocolo apresentado. Ele está baseado na experiência que o futebol europeu, inclusive, teve no seu retorno, e nós ficamos de ter um ajuste junto com o governo do estado, porque nós precisaríamos também da liberação por parte do governo do estado. Essa ação ela tem que ser feita de forma conjunta. Nós soubemos também que os presidentes de clubes já estiveram junto com o presidente da federação, com o vice-governador Rodrigo Garcia. Então eu acredito que no início da semana a gente possa ajustar os protocolos entre a vigilância sanitária do município e do estado e aí então assinarmos o protocolo de retorno dos treinos aqui com os clubes da capital. E o senhor acha que já é possível isso? Pelo cenário que nós temos hoje na cidade de São Paulo, é possível que os clubes voltem a treinar, pelo que o senhor está entendendo aí disso tudo? Desde que, evidentemente, sejam cumprido aquilo que está estabelecendo o protocolo, que é o quê? Primeiro, todos os envolvidos no retorno dos treinos precisam estar testados, né? Fazerem o teste, o acompanhamento de medição de temperatura diariamente, as áreas, por exemplo, de utilização de musculação não podem ser feitas com acionamento de ar-condicionado, todos devem usar máscaras, tem que haver um distanciamento entre as pessoas, o chamado protocolo nosso estabelece, para vocês terem uma ideia, a questão do distanciamento, a questão da higiene, da sanitização dos ambientes e também da comunicação. É um conjunto de fatores que os clubes vão ter que se adaptar exatamente para que haja a assinatura e a liberação do protocolo para a volta dos treinos. Primeiro, obrigado ao secretário Edson Aparecido, que está com a gente na Rádio Bandeirantes. É o Neto que está falando. Boa tarde para o senhor. Se isso acontecer, obviamente que fica mais próximo os jogos, secretário. Não, aí é uma outra etapa, Neto. Aliás, queria dizer que sou seu fã. Obrigado. Quase todos os dias seu programa. Obrigado. E tem uma foto do meu filho com você no Japão. Meu filho dirigia a Fiel da Austrália e ele viu uma foto com você na sua vitória. Nossa, se for o menino que me tirou a foto comigo da Fiel da Austrália, a gente ficou conversando bastante tempo lá, foi muito legal. Que bom, legal. Muito obrigado, secretário. Meu filho mora na Austrália já há 15 anos, então...
Mas enfim, né? Mas eu tratei ele bem, secretário. Eu fui muito mascarado. E eu também sou corintiano roxo, então você tratou bem. Ai, que bom, graças a Deus. Mas olha, Neto, tirando aí a simpatia, esses protocolos são rígidos. A gente precisa fazê-los e estruturá-los com muita eficácia, para que, enfim, qualquer problema que haja, a gente tenha condição exatamente de ter todo o cuidado do seu ponto de vista epidemiológico, do seu ponto de vista sanitário e do seu ponto de vista médico. O retorno de jogos é uma coisa um pouco mais distante, mais à frente. Agora, a preocupação que os clubes têm colocado, e não só os clubes, também aí os atletas que vão disputar as Olimpíadas no ano que vem, também já tem essa preocupação do retorno de treinos, desde que eles sejam feitos com um protocolo estabelecido pela vigilância sanitária, de distanciamento social, de higiene, de sanitização de ambiente, de acompanhamento por parte das nossas equipes de saúde, guardando exatamente a segurança de saúde das pessoas envolvidas, não há problema nenhum. Mas nós estamos falando, por enquanto, Neto, em treino, não é ainda em jogos de futebol, que aí seria uma etapa mais à frente. Enfim, o que foi tratado ontem, especificamente com o prefeito Bruno Covas, foi o retorno de treinos. Ô secretário, os clubes têm um acordo que todos eles têm que voltar aos treinos de maneira conjunta, todo mundo junto, não é? A gente sabe que algumas regiões do estado estão numa situação mais difícil do que a capital. Por exemplo, Ribeirão Preto, não é? Onde tem o Botafogo. Como é que vai fazer esse ajuste? Quer dizer, o Ribeirão Preto, pelo que o senhor está entendendo aí dessas conversas com o governo estadual, com a saúde do estado, vai ser possível autorizar, por exemplo, Ribeirão Preto, a que o Botafogo volte aos treinos lá? Então, essa é a questão que o prefeito colocou ontem para os presidentes de clubes e também para o presidente da federação. Hoje nós estamos, felizmente, numa curva de estabilidade em termos de casos, em termos de internação. A taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade hoje, ela está por volta de 63%, ela caiu, graças a Deus. A gente conseguiu fazer o chamado achatamento da curva aqui na cidade de São Paulo. Agora, a pandemia, a doença, ela foi de maneira muito forte agora para o interior do estado, aliás, para o interior do país e para o interior do estado. Por isso que o prefeito colocou aos presidentes ontem que é fundamental ter um alinhamento com o governo do estado, porque aí, como inclusive os protocolos são estabelecidos em consonância com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público, é muito importante que seja adotada uma medida adequada e igual, exatamente estudando a forma com que a pandemia se coloca hoje no conjunto do estado. Aqui hoje na cidade mais estável, nas regiões do exterior, ela avançando com uma curva bastante ascendente. Então, por isso que o prefeito pediu para que os clubes também procurassem o governo do estado para se ter uma ação uniforme e uma medida que seja igual para todos. Muito bem, eu quero agradecer ao secretário municipal de saúde, o secretário da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, esclarecendo aqui essa questão da volta aos treinos dos clubes paulistanos e também dos clubes do interior do estado. Secretário, muito obrigado. E torce pro time certo, né? Obrigado, hein, secretário. Fica com Deus aí, um beijão pro seu filho. Boa sorte aí, viu, secretário? Bom trabalho aí, muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Já já o assunto é o São Paulo, hein? Daqui a pouquinho vamos falar do São Paulo aqui nos Donos da Bola, 12:28. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca.
chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito dê sentido à vida. Pavê e pudim chipom, patim. Risoto, estrogonofe, chipom, risofe. Bolo e brigadeiro, chipom, boleiro. Combinar pra chipar com Italac. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também mistura pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado. Sabor e qualidade Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem Italac. Pra se manter conectado pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. O cartão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando o cartão virtual. Tá no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco, tá em todo lugar e com você onde estiver. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: fios e cabos elétricos Sil. Sil, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Os donos da bola Brasil. No ar, Neto e Ricardo Capriotti. Aí, pro Brasil inteiro, com todas as informações. O secretário aqui de São Paulo já conversou com a gente, o Edson Aparecido, né, mostrando aí o que vai acontecer das reuniões que ocorreram. Aí já coloca também que o governo tem que entrar na parada também para tudo isso, e aí é uma briga em relação a esse tipo de briga. Que eu quero falar é a discussão da visão do prefeito e a visão do governador. A gente nunca sabe quem que é que tá. Então, a gente também tem aí agora do trabalho também que tá autorizando a fazer os testes, certo, Capriotti? Exatamente, Neto, porque foi necessário incluir, inclusive, aí a área do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, para poder autorizar os clubes de São Paulo a retornarem aos testes. Eles vão primeiramente testar, né? Ontem nós tivemos uma reunião virtual envolvendo Federação Paulista de Futebol, clubes, governo do estado, Ministério Público do Trabalho, além dos sindicatos dos atletas, dos treinadores, dos clubes e dos ápros. Olha quanta gente, hein? Não vai dar certo. Olha quanta gente participou desse encontro aí. Essa audiência de conciliação
acabou determinando então e definindo que a partir de segunda-feira os clubes podem voltar a testar os seus jogadores para ir em um segundo passo retomarem aos treinos. Por enquanto, só treinos, nada de bola, nada de futebol em São Paulo. O que o Vinícius disse agora há pouco pra gente aqui, ele nos colocou que você acha que o Palmeiras já não fez isso, o Internacional, o Flamengo? A gente já viu que todos os atletas já foram testados. O Flamengo fez isso, tanto é que 19 jogadores tinham Covid, 3 já sararam, 16, sabe? Você acha que os clubes já não fizeram isso? Você acha que precisou o ministro do Trabalho, Justiça do Trabalho, falar isso? Que eles já fizeram o teste, que por sinal, vou falar só uma coisa, eu não entendo, desculpa, gente, eu entendo malemar de futebol, mas teve pessoas que já fizeram 3 vezes o teste, 2 deram negativo e uma deu positivo. O meu irmão pegou Covid-19, mas minha cunhada não. Eles são casados e dormem junto, hein? Então é o seguinte, tem umas coisas que eu não consigo entender muito, eu não consigo ter uma linha de raciocínio. Sinceramente, em relação a tudo isso, o trabalho, a prefeitura, o governo, se o Flamengo já falou que queria ter jogo, e agora, o que eu faço? O próprio Moisés Cunha falou com a gente aquele dia, vai ter o campeonato, vai ter os 6 jogos, mas e aí? E ele disse que todo mundo ia ser testado, né? Mas precisa agora juntar todo mundo para fazer uma coisa que já falaram que ia ter? Ou se todos os clubes já fizeram isso, vocês acham que Guarani já não fez, Ponte Preta já não fez, o Vasco já não fez, o Fluminense já não fez, o Grêmio já... Mas como é que não, se eles já estão treinando, a maioria dos clubes estão treinando? Óbvio que eles já fizeram os testes. Bom, é o seguinte, o Rafael Bellatini está com um convidado aqui conosco, e eu só, então, para dar aqui os próximos passos. A partir de segunda-feira e durante 3 dias... os clubes têm autorização para testar os jogadores, clubes da capital, do interior e do litoral. Na terça-feira, na próxima terça, vai haver uma outra reunião, onde aí o governo do estado vai dar as diretrizes, quais os próximos caminhos que os clubes vão poder seguir, provavelmente liberando para os treinamentos, porque nesse espaço de tempo, até terça-feira, o governo está analisando o protocolo que foi entregue ontem pela Federação Paulista de Futebol. Vamos lá, Rafa, vamos falar do São Paulo agora. Então, vamos falar do São Paulo. Então, a gente tem aqui, alguém aqui pode até nos ajudar a explicar um pouquinho melhor como é que está essa situação toda, como o Neto falou, esse questionamento. Estamos na linha com o Dr. Luiz Fernando Barros, o médico e fisiologista do São Paulo, que eu já agradeço por ter atendido aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes. Então, eu começo perguntando para você, Dr. Luiz, em que pé está o São Paulo nessa situação? Como você falou, já existe algum teste? O São Paulo já tem algum conhecimento de jogadores do elenco que tiveram contato com a doença, que tiveram a doença ou fizeram algum tipo de teste durante esse período? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês aí, com os ouvintes da Bandeirantes, o Neto e o Capriotti. Um abraço. Boa tarde, doutor. Fala, doutor. Tudo bom? Tudo bem. É o seguinte, essa informação de que os testes podem ser feitos, como vocês bem disseram agora há pouco, não traz grande benefício a partir do momento que a gente não tem ainda a data de retorno aos treinos, né? Porque o mais interessante é a gente atrelar esse teste a um período muito próximo de quando a gente vai começar realmente a poder treinar os atletas, né? Então, claro que você pode já detectar alguns atletas que tenham tido contato com o vírus, etc., mas o mais seguro para a gente é que esses atletas sejam testados muito próximos do período de treinamento. Se a gente consegue ter certeza que esse atleta não teve contato com o vírus ainda 48 horas antes do início dos treinamentos, isso nos dá uma segurança muito maior do que se esse atleta foi testado 10 dias antes, né? Então a grande questão é a gente saber a data de retorno aos treinamentos para a gente poder justamente encaminhar todo esse protocolo que já está muito bem encaminhado, e no São Paulo a gente já tem feito todas as modificações necessárias para atender a todos esses requisitos do protocolo. Até porque, doutor, primeiro, boa tarde, muito obrigado, o senhor está... Você, né? Até porque claro. Você como fisiologista, um dos grandes fisiologistas desse país, num grande clube como o São Paulo, ontem a informação que o São Paulo já fez tudo, tirou lá a sala de musculação, já fez isso aqui, os jogadores vão entrar, tudo perfeitamente, tudo bonitinho. Agora, o que adianta eu fazer um teste segunda-feira se o campeonato vai começar depois de um mês, né? Eu não sou médico, mas também a gente tem que ter esse entendimento. Então, eu vou fazer o teste, tá? Então, daqui 2 dias, os meus jogadores vão treinar. Porque não adianta eu fazer um teste 15 dias antes e eu não tiver treinamento.
É porque tem que ser uma coisa em conjunto. Ou a minha visão, assim, tá errada nesse sentido, até em benefício dos jogadores, em benefício das pessoas, e todo mundo que trabalha e das pessoas que eles vão depois para casa. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Neto. Então, a gente tem que ter a segurança que o atleta está livre do vírus, né? Ou porque ele já entrou em contato, já criou anticorpos, isso vai diminuir muito a chance de qualquer outro problema, ou que ele realmente não teve contato com o vírus. Por isso que a gente realiza 2 testes, né? Um que vai detectar a presença do vírus ali na saliva e nas secreções do atleta, e o outro você vai dosar a sorologia, né? Através do sangue você consegue ver se o atleta teve contato há pouco tempo ou até se ele já teve um contato há um tempo maior atrás, que deu tempo do organismo desenvolver os anticorpos específicos para a doença. Então, a gente precisa realmente coordenar a testagem com a data que a gente pretende expor o atleta ao treinamento e, eventualmente, algum risco maior. Como a gente aprende mais com os médicos do esporte, né? Às vezes a gente tem a simplicidade, simplifica pra gente, né, Capriotti? Sim, sem dúvida. Doutor, alguém do São Paulo, do time, do elenco, da comissão técnica, enfim, do staff, alguém já se infectou aí pela Covid-19? Já houve algum teste positivo? Nós tivemos dosagem de alguns jogadores, nós fizemos um piloto há um tempo atrás, tá? E detectamos alguns jogadores que já tiveram contato com o vírus e já estavam imunizados, tá? Mas foram muito poucos, e até porque a nossa dosagem foi meio que um piloto para a gente começar a guiar toda essa logística para quando realmente a gente precisar fazer os testes. Quer dizer, ninguém desenvolveu uma forma mais grave dentro do São Paulo da doença, não? Todo mundo talvez até assintomático. Exatamente. Doutor, uma pergunta. Ficou um gosto um pouco frustrante com relação à falta de uma resposta desde a reunião de ontem, pelo entendimento de que outros clubes do Brasil, né, como o Grêmio, o Flamengo, já estão treinando há mais tempo. Isso pode deixar os times paulistas um pouquinho para trás num campeonato brasileiro que vem a acontecer? Sem dúvida, né? Lógico, a gente está preparando tudo para voltar o mais rápido possível, né? A partir do momento que essa liberação for feita, a gente está preparado para iniciar todo esse processo. Agora, saber que tem clubes já treinando há muito tempo, com bola e já fazendo todos os treinos necessários para condicionar... Não é justo, né, doutor? Não é justo. Não é justo, né? Vamos falar a verdade, né? E quanto menos tempo, Neto, nós tivermos para preparar esses atletas antes de iniciar o torneio, maior vai ficar esse abismo entre os clubes. Se a gente tiver um período de um mês para treinar os atletas, a gente começa a diminuir um pouquinho essa diferença. Agora, se a gente voltar a treinar e depois de 2 semanas voltarem as partidas, todo mundo sabe que a partir do momento que você inicia os jogos, o período de treinamento fica muito curto. A gente passa praticamente a só recuperar os atletas entre uma partida e outra, principalmente nesse novo cenário que certamente a gente vai ter de os jogos muito próximos um do outro para conseguir desenvolver todos os jogos até o final do ano, né? Doutor Luiz, fora as lesões, que as contraturas musculares, os jogadores que não estão acostumados com isso, e fora os outros problemas que vão ocorrer muscularmente e tecnicamente para os atletas, que aí é uma desvantagem para todo mundo. Quem está lá na frente já treinando não deveria. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém, não é verdade? Certamente. Esse é outro aspecto que preocupa demais. A gente vai expor o atleta a um risco de lesão muito maior pelo pouco tempo de treinamento, por esse grande tempo de inatividade e certamente pela diminuição do tempo entre as partidas. Ou seja, você passa a não ter condição de recuperar o atleta plenamente entre uma partida e outra. Aliás, esse é um cenário único, né, doutor Luiz? Nunca na história do esporte, não estou falando nem do futebol, mas do esporte, houve um cenário como esse em que os atletas tiveram que ficar tanto tempo parados, inativos. Claro, fazendo em casa ali alguma coisa, enfim, mas não é a mesma coisa, é diferente, né? Vocês conversam, quer dizer, vocês trocaram informações, por exemplo, com o pessoal lá da Europa, das ligas europeias, com os médicos, preparadores de lá, para tentar entender um pouco do que foi feito, do que está sendo feito lá para minimizar esse impacto? Sim, a gente tem observado o que vem ocorrendo lá e, aparentemente, esse número de lesões vem crescendo. Na Alemanha, a gente já teve alguns atletas
se machucando de uma maneira que não tem como ter certeza que isso influenciou, mas certamente é um indício muito importante de que o período de inatividade, como você bem disse, inédito na história de qualquer jogador, eles nunca ficaram, desde que começaram a carreira, a não ser um atleta que teve uma lesão muito importante, eles nunca ficaram um período, uma inatividade tão grande. Então, é um desafio para todo mundo, né? Para eles lá fora, eles já estão entrando em contato com esse desafio e já observando os problemas que isso pode trazer. A gente tenta usar os exemplos de lá como um norte para nos guiar no que a gente pode fazer para minimizar isso, mas certamente é muito difícil, porque a gente já trabalha num período muito curto entre um jogo e outro aqui, numa temporada normal. Certamente, essa temporada completamente atípica que a gente vai ter, a gente vai expor o atleta a um risco ainda maior. Creio que essas substituições a mais que a FIFA propôs já foi pensando nisso, mas certamente você não tem como diminuir a chance em todos os atletas, até porque vários vão ter que jogar 2 partidas seguidas com um intervalo menor do que 72 horas, que é o que a gente preconiza como o mínimo ideal. Sim. Agora, doutor Luiz, o senhor falou sobre lesão, né? Mas acho que tem a impressão que mesmo na lesão, quando um jogador se machuca, ele faz uma cirurgia de joelho, por exemplo, no dia seguinte ele já está lá treinando, não é? Eu acho que esse cenário assim de uma inatividade quase que completa, trabalhos domiciliares, a gente nunca viu. E acho que mesmo na lesão, o jogador costuma trabalhar mais do que nesse período agora, né? Só um minuto, só para complementar a sua, mas essa lesão você fica fora. Aí você pega outro jogador. O problema é a lesão que você tem, contratura muscular, grau 1, grau 2, grau 3, que aí você não tem ele de volta. E se 2, 3 jogadores tiver uma lesão como essa, se vai lá, o São Paulo vai ter uma lesão, o Pato, o Lisieiro e o Juan Fran, ou o Daniel Alves. Se eles tiverem uma lesão grau 1, eles estão fora de 4 jogos. Ou tô errado eu, doutor? Não, é isso mesmo. Essa é a grande preocupação. E aliado a isso, a gente vai ter a doença ainda, né? O Covid ainda vai estar entre nós, provavelmente por alguns meses. Então, a gente vai ter um campeonato em que todos os cuidados vão ser tomados, mas a gente vai ter ainda um risco de perder um ou outro jogador infectado, que vai ter que ser afastado. A partir do momento que o convívio for restabelecido próximo do normal, a gente ainda vai ter esse aspecto. Sem contar, certamente, que as lesões tendem a aumentar mais. Pra gente fechar até a gente conversou bastante pessoas do resto do mundo, né? Na Espanha, que tá voltando, na Inglaterra. E, por exemplo, no futebol inglês, todo mundo admite já que o ritmo do jogo vai ser diferente. E a gente tá acostumado a ver, né? Os times começam a temporada num ritmo um pouco mais lento para atingir aquele ápice na hora do mata-mata numa competição. É um desafio, entanto, você ter que pensar que você vai começar um trabalho para depois fazer 2 jogos no fim da primeira fase, então já começar um Campeonato Paulista, tá certo? Exatamente. A gente vai ter jogos decisivos a partir do momento que voltar, né? Então, certamente é uma condição muito diferente do que qualquer um já tem observado em outras temporadas. Muitos cuidados vão ter que ser tomados, mas, infelizmente, o jogador já vai ser exposto a um ritmo de partida próximo do que seria o normal, o ideal, né? Sendo que, em muitos aspectos, ele ainda não vai estar preparado para isso. E uma temporada provavelmente de 1 ano e meio, não é, doutor Luiz? Porque quando retomar o futebol, provavelmente vai emendar uma coisa na outra até o final de 2021, não é? Esse é um outro aspecto que, mais uma vez, vai ser um desafio e uma situação inédita. A gente não sabe como um campeonato vai ser emendado no outro, né? A temporada 2020 com a 2021, todo mundo vai ter que quebrar a cabeça aí para saber como emendar esses 2 períodos de treinamento. Muitas dúvidas, muitas perguntas, um quebra-cabeça. Mas é legal, né? A gente, o doutor Luiz Fernando deixou a família, gente. Obrigado, viu? Só família de craques, né? Ele é filho do doutor Turíbio. Só família de craques. Ele sabe o tanto que eu amo o pai dele. Se tem um cara que ama o pai dele, sou eu, né? Óbvio que a maioria das pessoas ama o papai dele, que é um monstro. Agora, obrigado, viu, doutor? Obrigado ao Juca também, assessoria do São Paulo, por deixar, não deixar, mas a gente poder informar não só os jogadores, né, mas ter esse tipo de informação de um cara tão maravilhoso que é o doutor Luiz e o papai dele. Doutor Luiz, grande abraço, muito obrigado, viu? Um abração, foi um prazer falar com vocês.
Muito obrigado. Valeu, Neto. Agora Beleza, você precisa ir pra tela da Band, né? Vamos lá, vamos trabalhar firme e forte. Um beijo pra todo mundo. Mano, como é legal ver o Dr. Luiz, né? Eu que conheci ele pequenininho nos braços do grande Turíbio. Eu sou, felizmente, conheço a família, boa parte da família, além do Dr. Turíbio, do Dr. Luiz, o Diego, né? Uma família espetacular. A família espetacular e de craques nessa área da saúde aí, não é só gente boa. São Paulo, mais uma vez, muito, muito bem, em ótimas mãos aí com o Dr. Luiz Fernando Barros, que está dando aulas aí pra gente nesse período de pandemia. 12h49, atenção, hein? Já nós vamos seguir aqui com os donos da bola para todo o Brasil. E o Neto vai para a tela da Band levar os donos da bola na tela da Band também para todo o território nacional. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, fluvial, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos. Sil, conectada com o futuro. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. 12h51, precisamos dar uma passada aí pelo território brasileiro, conferir os destaques das importantes praças que formam a rede Bandeirantes de rádio e praças que têm também futebol esperando, aguardando o sinal verde das autoridades para que sejam retomadas nessas praças aí o futebol, a bola rolando. Vamos a Porto Alegre, abrindo o giro de manchetes dos donos da bola com o Marcelo Salzano, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Fala, Salzano. Diretor executivo Rodrigo Caetano volta a afirmar a necessidade de o Inter vender jogadores para cumprir com as suas obrigações financeiras até o final do ano. No Grêmio, lateral esquerdo Caio Henrique segue treinando no clube e só deve se apresentar ao Atlético de Madrid a partir do dia 1º de julho. Valeu, Salzano. Marcelo Salzano sempre de olho lá no futebol gaúcho. E do Rio Grande do Sul a gente vai ao Rio de Janeiro. A Daniela Dias está conosco. O destaque da capital fluminense. Boa tarde a todos. Olha, enquanto a Federação de Futebol do Estado do Rio espera um posicionamento do governo em relação ao protocolo Jogo Seguro para retomada do Campeonato Carioca, os times principais da Série A já vão mexendo os pauzinhos já para volta do campeonato, para a volta dos treinos e até mesmo para reforço. É o caso do Botafogo, que anunciou hoje nas redes sociais a contratação de Matheus Nascimento, que é cria já do Botafogo e agora assinou o primeiro contrato profissional até 2023. Matheus Nascimento, ele foi uma das atrações em um evento de apresentação do japonês Honda, que aconteceu anteriormente, e na ocasião ele esteve em campo com o time sub-17 do Glorioso. Essas tratativas que já estavam acontecendo desde agosto do ano passado e que agora foram consolidadas aí, tiveram uma interrupção por causa da Covid-19 e agora foram consolidadas com o Matheus Nascimento. Já o Fluminense planeja para a próxima semana os testes de coronavírus do elenco e também a desinfecção do centro de treinamento. Isso porque o time prorrogou até amanhã, até sábado, esses treinos de forma remota, de forma virtual, até que um posicionamento seja tomado pelo time. A expectativa também de que uma nova reunião aconteça com os dirigentes e também o elenco do Fluminense, justamente para poder acertar essa volta aos campos. É todo mundo aí, não é? Preparando volta aos campos, protocolo, testando. Só que lá no Rio de Janeiro é pior ainda, né? Porque o Botafogo e o Fluminense seguem com pouca vontade, com pouco desejo de retornar aos treinos. Mas enfim, todo mundo de olho aí. Aqui em São Paulo a gente falou muito desde o início dos donos da bola sobre esse protocolo da volta, que vai ser recuperado a partir de segunda-feira com os testes nos jogadores. Não é? Primeiro
todo mundo vai ser testado e aí o governo do estado vai autorizar ou não, talvez o início da volta aos treinos no campo, já no meio da próxima semana. Então vamos continuar acompanhando e monitorando em São Paulo também. Agora vamos a Belo Horizonte. O destaque chega com a Dimara Oliveira. Fala, Dimara. O Atlético está mais perto de acertar com o Marrone do Vasco, isso porque havia uma divergência na forma de pagamento entre as equipes, são 70% dos direitos econômicos do atleta por 18 milhões de reais. Esse valor será pago por patrocinadores da equipe mineira. Já o Cruzeiro terceiriza o seu departamento jurídico e vai ter uma economia, segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues, de R$1 milhão por ano com essa terceirização. Hoje são mais de 105 ações trabalhistas contra o Cruzeiro. 105 ações trabalhistas. Olha o tamanho do pepino que o Cruzeiro se enfiou, né? Que tamanho, que rolo que o São Paulo, que o Cruzeiro se enfiou aí com essa dívida monstruosa, né? Dívida gigantesca. Para muita gente difícil de ser paga, ou então cai naquilo que nós estávamos falando agora há pouquinho, né? O clube tem que recorrer aí, os clubes, as ajudas governamentais para enfiar isso debaixo do tapete, né? E continuar empurrando o problema. Vamos até o destaque da Europa agora. O Guilherme Oliveira está conosco para trazer aqui os destaques do futebol europeu que está rolando no fim de semana no mundo da bola na Europa. Fala, Guilherme! Fala, Capri, muito boa tarde a você, ao Neto e a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. O campeonato espanhol voltou a rolar ontem já com o gol de brasileiro. Após 95 dias sem jogos, o Sevilha venceu o Real Betis por 2-0 com gols de Lucas Ocampos e do brasileiro Fernando. A partida foi realizada sem a presença de público e os atletas não puderam se cumprimentar nem no início nem no término do jogo, justamente para evitar essa possível contaminação do novo coronavírus. Já na Itália, um dos países mais atingidos pela pandemia, o campeonato vai ser retomado hoje, já com uma disputa para uma vaga na final. Depois de 3 meses paralisada, a Copa da Itália volta com um clássico entre Juventus e Milan em Turim. Pela outra semifinal, no sábado, Napoli recebe a Inter de Milão no estádio São Paulo, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Capri. É isso aí, transmissões da Rádio Bandeirantes nesse fim de semana. Amanhã a bola volta a rolar e é para a Copa da Itália, hein? Jogaço de bola entre Napoli e Inter de Milão. A bola vai rolar às 4 da tarde. O Rogério Assis vai transmitir esse jogo. Semifinal da Copa da Itália. O primeiro jogo, o Napoli foi a Milão e venceu por 1-0. Vai jogar pelo empate esse jogo da volta em casa no estádio São Paulo amanhã. Então vale muito aí você ficar conosco e acompanhar essa partida. E tem também no domingo o jogo do Real Madrid contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 2h30 e o Ulisses Costa vai transmitir esse jogo do Campeonato Espanhol. 12h57. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto. Trânsito dê sentido à vida. Vem aí AgroMais, um canal 100% dedicado à agroinformação. Com estúdios em Brasília, o centro político do país, interligado às principais capitais do agro no mundo. AgroMais nasce com a força do agro brasileiro, que hoje exporta para 170 países e alimenta mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. AgroMais, o poder da agroinformação. Canal 576, na NET Claro. Você ouve os donos da bola. Quintinal vai marcar 1 da tarde, hora oficial do Brasil. Isso significa dizer que nós estamos fechando os donos da bola desta sexta-feira e da semana também. Na próxima segunda estaremos juntos ao meio-dia com muita informação do esporte para você em todo o país. Você continua agora com a sua programação. Tenham todos um excelente fim de semana. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão.